Então, bora para nossa próxima aula de histologia, né? Então, vocês viram na aula anterior, a gente viu um pouquinho sobre o que é histologia, né? O que compõe os tecidos, quais são os tipos de tecido, e hoje a gente começa com o nosso primeiro tecido, o tecido epitelial. Então, essa imagem é uma imagem muito comum que vocês vão observar nas nossas aulas, a partir de hoje, né? Que é uma aula do tecido, é uma foto do tecido, desculpa. Que a gente observa aqui, olha, cada bolinha dessa daqui é uma célula, vocês observam isso? Então, esse daqui é um tipo de tecido e esse daqui embaixo é outro tipo de tecido. Por quê? Porque a gente nota uma característica diferente entre isso daqui e isso daqui. O que a gente tem aqui? Então, aqui a gente tem um lado de fora, né? Pode ser a nossa pele, então a parte externa da nossa pele. Pode ser o interior dos nossos órgãos, então o interior dos órgãos, então aqui a gente tem a parede de um órgão, por exemplo, a parede interna, tá? Então, a gente tem aqui o tecido epitelial e aqui a gente tem o tecido conjuntivo, que é a nossa próxima aula, certo? Então, vamos ver as características do tecido epitelial, né? Então, as células são firmemente unidas umas às outras com pouquíssimo espaço intercelular, ou seja, espaço entre uma célula e outra, tá? Então, olha só, aqui a gente tem um tecido epitelial, aquela representação anterior, só que agora em forma de desenho. Aqui a gente tem uma célula, outra, uma do ladinho da outra, né? Lembrando que o que a gente tem aqui? Pouca quantidade de matriz extracelular da outra aula, da aula anterior. Que eu tô no outro vídeo, eu falei um pouquinho sobre isso. É um tecido que não é vascularizado. Isso daqui é o tecido epitelial. Aqui para baixo a gente tem outro tecido, que é o tecido conjuntivo. Então, quem que tá passando? Essa aqui é um vaso, né? Pode ser um vaso. Então, por onde que esse vaso está passando? Pelo tecido conjuntivo. Então, o epitelial, ele não é vascularizado. Nutrição, difusão de capilares que vem do tecido conjuntivo. Então, aqui a gente tem um vaso, aqui a gente tem os capilares que vão irrigar esse tecido epitelial para levar os nutrientes. Perfeito. Onde a gente encontra o tecido epitelial? Na superfície externa, então na nossa pele, nas cavidades que eu falei para vocês, nas cavidades dos nossos órgãos, tá? Então, dentro do nosso estômago, né, a parede interna, dentro da parede interna do nosso intestino e nas unidades secretoras. O que seriam essas unidades secretoras? Seriam as glândulas. Então aqui a gente tem glândula hipófise, glândula tireoide, o timo, as suprarrenais, as glândulas sexuais, então os testículos e os ovários. Então essas glândulas são constituídas também de tecido epitelial. Bom, então como eu disse na primeira imagem, a gente tinha uma parte superior, que é o tecido epitelial, e uma parte de apoio, que é o tecido conjuntivo, que é o próximo tecido que a gente vai estudar. E quais são as funções do tecido epitelial? Revestimento de superfície, então a pele, né? Absorção de moléculas nos intestinos, secreção, as glândulas, percepção de estímulos, então epitélio olfatório e gustativo, então nosso epitélio olfatório, no interior da nossa narina e dentro da nossa boca, a gente também tem tecido epitelial, então ele vai ter uma função de percepção de estímulos. Contração, então células mioepiteliais, que fazem a função de um músculo. Quando a gente tem mio, significa que vem de musculatura, então células mioepiteliais. Tudo que entra ou deixa o corpo deve atravessar um folheto epitelial. Então, por exemplo, a gente se alimenta, esse alimento ele vai até o nosso estômago. Os nutrientes eles vão passar por uma camada do nosso estômago para cair na corrente sanguínea. Ele está ultrapassando o quê? Um folheto epitelial, uma camada epitelial. Se a gente coloca um cosmético em cima da nossa pele, né? A gente colocou um creme. Esse creme ele vai ter que ultrapassar essa barreira, uma barreira superficial, né, da pele, para poder alcançar ou uma parte mais interna do tecido epitelial, né? Então ele tem que atravessar um folheto epitelial. Ok, aí eu falei para vocês que as células do tecido epitelial elas eram unidas. A gente viu na aula anterior que elas eram justapostas, né? E o que mantém essas células unidas? O que mantém uma do ladinho da outra sem que elas se soltem? Um complexo unitivo, né, que vai regular a passagem de substâncias pelo interior das células. Então, é um mecanismo de seleção do que pode e o que não pode ser absorvido pelos órgãos.
A gente tem algumas estruturas, né? Zônula de oclusão, os desmossomos, junções do tipo gap, zônula de adesão e os hemidesmossomos. Aqui a gente tem os 3 exemplos, né? Primeiro a zônula de oclusão. Então, olha, são proteínas aqui, só para vocês entenderem. Cada partezinha azul, né, que parece um pedaço, a gente tem uma célula. Então, para cá a gente tem uma célula e para cá a gente tem outra célula, né? Então, a membrana de uma, a membrana de outra. E elas estão ligadas por esse colar de contas, né? Então, elas estão ligadas. Aqui, os desmossomos. Notem que os desmossomos, as membranas, elas não estão totalmente ligadas, né? Elas têm um espaço entre elas. Entretanto, a gente tem um filamento de citoesqueleto que vai ligar uma célula na outra. Já na junção do tipo gap, olha o que a gente tem. A gente tem a formação de canais, né? Então, vejam, aqui tá vazado. Então, significa que passa dessa célula para outra. Então, a junção do tipo gap é como se fosse um canal. Ele serve como um canal de passagem. Então, aqui novamente, olha, esse complexo unitivo, aqui no caso a gente tem uma interdigitação, aqui a gente tem uma célula, aqui a gente tem outra, e olha, a gente tem essa ligação entre uma célula e outra, uma está adentrando na outra. Ok, a gente falou como é que as células se ligam, mas as células elas têm uma camada inferior que vai se assentar sobre uma outra estrutura, membrana basal. Então, era essa imagem de novo, aqui a gente tem uma célula, outra, elas estão ligadas uma a outra pelo complexo unitivo. Lembrando que, quando a gente olha uma célula, a gente tem as paredes laterais, a gente tem o polo apical, ou seja, a parte superior, aqui pode ser uma cavidade ou espaço, e entre o tecido epitelial e o tecido de baixo, que é o tecido conjuntivo, a gente tem uma lâmina basal, ou uma membrana basal. Sendo que a membrana basal ela é um material acelular, então não é constituído de células, né? É constituído de substâncias polissacarídeas e delicadas fibras. Então, entre as células do epitélio, da membrana basal, há hemidesmossomos, aquela estrutura de ligação. Ok, agora vamos ver as divisões do tecido epitelial. A gente tem 2 principais divisões, um epitélio de revestimento e o epitélio glandular. No epitélio de revestimento, a gente tem algumas outras divisões que a gente vai estudar mais à frente. Eu vou ver todas as divisões. Então, começando com o epitélio de revestimento. O nome revestir significa cobrir, tá? Isolar, né? Então, função, revestimento, proteção, absorção, secreção de diversos produtos, remoção de impurezas e contém receptores sensoriais. Então, aqui a gente tem um exemplo, a nossa pele, né? Ela tá revestindo. E aqui a gente tem a parede do nosso estômago, então também constituída de tecido epitelial, epitélio de revestimento. Aí a gente tem as divisões, né? O epitélio de revestimento, ele tá dividido em simples, pseudoestratificado e estratificado. Quando a gente olha essas palavras, a gente tem que entender algumas coisas. Vamos lá. A gente pode ter um tecido de revestimento com várias camadas de células ou um tecido de revestimento com uma camada de célula apenas. Como se a gente tivesse um pavimento, um piso, né? Então, a gente pode ter aquele piso de uma casa nova, que a gente colocou um único piso e ele é a única camada, ou a gente pode morar numa casa em que as pessoas que moraram ali quiseram instalar vários pisos um em cima do outro. Né? Não quiseram tirar o piso de baixo e foram instalando um piso em cima do outro. Quando a gente fala dessa instalação de vários pisos, no caso, trazendo para o tecido epitelial de revestimento, a gente tem um tecido epitelial de revestimento estratificado, ou seja, mais de uma camada de células. Já quando a gente tem uma única camada, a gente está falando de epitélio de revestimento simples, apenas uma camada. E quando a gente está falando de um epitélio de revestimento pseudoestratificado, o que a gente está falando? A gente está falando de um epitélio que parece ser estratificado, parece ter mais de uma camada, mas não tem. Ok, então o que significa ser pavimentoso? Então, quando a gente tem essas características, pavimentoso, cúbico e prismático, a gente está falando em relação a forma da célula, tá? A forma geométrica da célula. Então, quando a gente está falando de uma célula pavimentosa, significa que a gente está falando de uma célula fina, tá? Uma célula pavimentosa. Cúbica, em formato de cubo, e
prismático-colunar em formato de coluna. A gente vai ter mais pra frente as imagens dessas células, vocês vão entender mais o que eu tô falando. Olha só, o simples ele é dividido nesses três, o pseudoestratificado não é dividido em nada e o estratificado é dividido em pavimentoso, cúbico, de transição e prismático. Olhem que o pavimentoso a gente tem duas divisões, queratinizado e não queratinizado. A gente falou um pouquinho de queratina, né? Significa que queratinizado tem queratina e o não queratinizado não tem queratina, certo? O de transição também a gente vai ver mais pra frente o que significa, ok? Então, vamos lá. Então, olha só, aqui tem uma imagem que mostra um pouquinho mais, ilustra um pouquinho mais o que eu falei. Então, simples, uma camada de células e qual que é a função, proteção, absorção, secreção e onde a gente encontra esse epitélio de revestimento simples, no intestino delgado. Aqui, então aqui a imagem, olha, a gente tem uma camada de células apenas, certo? Então é isso que significa ser simples. Já no epitélio estratificado, mais de uma camada de célula, função, proteção, e onde a gente encontra na epiderme, na nossa pele. Na nossa pele a gente tem um monte de camada de pele, né? Um monte de camada de tecido. Então, um monte de epitélio estratificado. A gente tem um epitélio estratificado bem grande na nossa pele. E na nossa bexiga. Então, olha só. A gente tem uma camada aqui, outra camada aqui, outra camada aqui, né? Então, nessa imagem a gente tem 3 camadas. E no pseudoestratificado, parecem estar dispostas em mais de uma camada, mas na verdade estão em uma só, tá? Com o núcleo das células em alturas diferentes. Então, pelo fato do núcleo das células estar em alturas diferentes, os núcleos, né? A gente parece que tem mais de uma camada, mas na verdade tem uma camada só, tá? Então, onde a gente encontra na traqueia e nos brônquios. Olha só, a gente tem um núcleo aqui, outro aqui, um aqui e outro aqui. Então, aqui parece que tem 2 camadas, mas na verdade é uma camada só. Pseudoestratificado. Pseudo parece, né? Pode ser também chamado de falso, o falso estratificado. E aqui a gente tem mais um exemplo, né? Mais um modelo de onde a gente encontra. Então, olha, o pseudoestratificado, diferentes alturas do núcleo. Aqui a gente tem o simples pavimentoso, olha como a célula ela é achatada, mas a gente tem apenas uma camada. Simples cúbico, aqui é um modelo que ele está envolto, né? Então, no caso aqui, nos túbulos renais, certo? Então, olha, a gente tem células em formato de cubo, ok? Mas apenas uma camada também. E aqui a gente tem o simples prismático, as células em formato de prisma e uma camada. Já aqui a gente consegue observar os estratificados, então várias camadas de célula. Então, estratificado pavimentoso significa que as células têm esse formato achatado, mas várias camadas. Aqui, o estratificado de transição na bexiga urinária, então a gente vai entender o que é esse estratificado de transição, certo? E aqui o estratificado prismático, vejam, olha só essas células, certo? Aqui, o estratificado não está representado o estratificado cúbico, né? Então, a gente pode ter também o estratificado de transição como sendo células cúbicas. Então, de transição, ele transita entre um formato de célula e outro, ok? Então, beleza. Bom, vamos começar vendo algumas imagens agora, imagens microscópicas, é daqui que eu falo que vocês têm que entender o que são essas imagens, né? Claro que a gente não observa em olho nu, é só microscopia, por isso que eu coloco essas imagens para vocês. Então, vamos começar com o epitélio de revestimento simples, vamos ver essas 3 imagens, o pavimentoso, o cúbico e o prismático colunar. Aqui a gente tem o pavimentoso, olha, são essas células aqui, então a gente tem o núcleo de cada célula, ok? Então, pavimentoso. Aqui é uma veia, né? Então, aqui a gente tem sangue correndo dentro dessa veia, como se fosse um cano, uma tubulação. Aqui a gente tem o epitelial simples cúbico. Olha, as células, cada bolinha dessa é um núcleo, então a gente tem em formato de cubo também uma camada. E aqui o prismático, olha, essa estrutura aqui ao redor. Então, a gente vê bem que os núcleos, eles estão em apenas uma altura, então apenas uma camada de células. Vamos ver agora algumas imagens do pseudoestratificado. Olha só isso aqui, gente. Olha só o que a gente observa, né? Parece uma bagunça só. Parecem vários núcleos, tipo, várias camadas, mas a gente tem uma camada só.
né? E os núcleos com altura diferente. A gente tem um núcleo aqui, outro embaixo, outro mais embaixo, outro mais em cima. Então vejam, por isso que quando os pesquisadores foram dividir essas categorias, eles pensaram, será que está na mesma altura ou será que está em alturas diferentes, tá? Então, alturas diferentes. Aqui também, olha, um aqui, outro aqui, outro aqui, alturas diferentes. Então, pseudoestratificado, a gente tem uma camada de células, mais núcleos da célula com alturas diferentes, o que dá a impressão de que temos duas camadas, mas temos apenas uma, ok? Bom, e o estratificado, vamos ver alguns exemplos dele. Bom, então aqui a gente tem exemplo de epitélio estratificado. O que a gente observa aqui? Vejam, a gente nem consegue observar as camadas. São tantas camadas que a gente não consegue identificar se tem 3, 4, 5, 10, quantas camadas tem aqui. Olha, vejam, aqui temos tecido conjuntivo, TC, tecido conjuntivo. Aqui nós temos a camada, né, uma primeira camada, e aqui nós temos uma segunda camada. O tecido epitelial é isso aqui, é o roxinho e o rosinha. E o que é o rosinha? Vejam, a gente tem um Q aqui, Q de queratina. Então significa que aqui é o pavimentoso queratinizado, certo? Então tecido epitelial pavimentoso queratinizado. Notem que a gente tem umas entranhas aqui, né? Olha aqui, né? Por quê? Porque o tecido conjuntivo, ele adentra no tecido epitelial, né? Eles têm uma ligação, e a ligação é justamente através dessas protuberâncias, um tecido no outro. Bom, aqui a gente tem, aqui dá pra ver melhor que a gente tem várias camadas, né? Aqui também é pavimentoso e não queratinizado, então a gente não tem a queratina, a gente tem apenas a camada de células estratificada, tá? Então, olha, vejam, aqui tem várias camadas de células, mas também são pavimentosas as células. Aqui a gente tem o cúbico, olha só que bonitinho, a gente tem uma camada aqui, várias camadas, certo? Olha, várias camadas. Então, epitelial cúbico, estratificado, várias camadas de células. Aqui a gente tem epitelial de transição, notem que parece, né, que é uma coisa, mas na verdade é outra. Então, ele transita entre uma célula cúbica e uma célula prismática. Então, isso é que dá a característica desse tecido epitelial de transição. E aqui o epitelial prismático colunar, vejam, olha, tem umas microvilosidades aqui, que a gente vai ver mais adiante o que são, né, para que servem. Então, epitélio prismático colunar, as células em formato de prisma e em várias camadas. Olha só, chegou a hora da gente falar das microvilosidades e dos cílios. Para que servem, né? Então, vamos entender, isso aqui é uma célula. Aqui é uma célula, aqui está o núcleo, aqui tem umas organelas, né, do citoplasma. E vejam, essa célula, olha o que ela tem aqui. Um monte né, parecem perninhas, né? Na verdade, parece mesmo um escovão. Pois é, e ele tem essas microvilosidades, elas servem justamente para isso, né? Se a gente tem, por exemplo, uma escova que ela tem essa estrutura, a gente consegue ter uma maior absorção de fios de cabelo, por exemplo, quando a gente está penteando, né? Então, ele serve justamente para isso. Então, são inúmeros pregamentos da membrana, né? Células de epitélio de revestimento simples do intestino. Por quê? No intestino vão ser absorvidas algumas substâncias. Então, para elas serem absorvidas, elas precisam estar em uma superfície de contato maior. Se eu tiver, por exemplo, reto e se eu tiver membrana com todas essas reentrâncias, eu vou ter uma superfície de contato maior de absorção, ok? Função aumentar a superfície de contato. E aqui, olha aqui que a gente tem os cílios, uma estrutura um pouquinho diferente das microvilosidades, tá? Então, são projeções livres, alongadas e móveis, então os cílios, eles se movimentam. Células do epitélio do revestimento da traqueia. Pensem assim, a traqueia, ela é parte do nosso sistema respiratório. Se entra alguma partícula estranha, né? Então, um micro-organismo, alguma coisa que a gente consumiu e caiu, quando a gente fala caiu pelo buraco errado, né? Significa que ao invés de ir pro nosso estômago, tá indo em direção aos pulmões, a traqueia tem esses cílios. Esses cílios se mexem, fazendo com que aquilo seja
aquilo retorne, né? Também o instinto da tosse, a gente consegue tirar aquilo que foi pelo local errado, ok? Então, função batimento coordenado em só uma direção que auxilia na remoção de partículas estranhas. E aqui algumas imagens microscópicas, então aqui a gente tem as microvelocidades, né? Aqui a gente tem os cílios, aqui também. Então, umas imagens microscópicas para vocês observarem. Bom, falamos do epitélio de revestimento, agora a gente entra no epitélio glandular, as nossas glândulas. E qual que é a função da glândula? Secretar, né? Secreção. Ação ou efeito de secretar, desenvolvimento e ou descarga, né? De certas substâncias para o meio externo. Então, secretar é colocar para fora, né? Ou para dentro de uma corrente sanguínea. Então, a gente vai entender um pouquinho mais o que significa isso. A gente tem dois tipos de glândulas, né? Uma glândula exócrina e uma glândula endócrina. Era isso que eu estava falando para vocês agora. Quando a gente fala de uma glândula exócrina, então aqui a gente tem uma glândula, né? Esse aqui é o ducto da glândula. Então, esse ducto ele está desembocando no meio externo, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a superfície e aqui ela está colocando as substâncias e está jogando essas substâncias para o meio externo, tá? Então, uma glândula. Pode ser uma glândula sebácea, por exemplo, uma glândula sebácea da região da face. Então, essa glândula sebácea, ela está expelindo o material para o meio externo. Já aqui, essa glândula, ela está colocando a sua secreção para dentro da corrente sanguínea. Ela está produzindo alguma substância e caindo na corrente sanguínea. Pode ser o exemplo das nossas glândulas que a gente tem no nosso sistema endócrino, né? Então, uma glândula na hipófise, a hipófise que fica aqui no centro da nossa cabeça, a tireoide. A tireoide produz os hormônios e libera esses hormônios na corrente sanguínea. É uma glândula, está produzindo hormônios, produzindo substâncias e secretando na corrente sanguínea. São glândulas endócrinas, exócrinas e endócrinas para dentro, ok? Perfeito, aqui a gente tem um modelo da formação das glândulas, então a gente tem um epitélio, por isso que o tecido glandular ele faz parte do tecido epitelial por causa da formação, da origem. Então, a gente tem um epitélio aqui. Esse epitélio começa a se formar, vai criando uma protuberância e essa glândula vai se formando. Aqui pode ser uma glândula exócrina ou pode se formando em glândulas endócrinas. Outra classificação das glândulas é em relação à quantidade de células. A gente pode ter uma glândula unicelular, uma única célula, ou uma glândula pluricelular, várias quantidades de células. E outra classificação, produto de secreção, então glândulas merócrinas, apenas o produto da secreção é liberado, então quando ela libera a sua substância, ela libera apenas o produto da secreção. A gente tem glândulas holócrinas, que juntamente com a secreção, ela libera junto a célula também, então a célula é eliminada junto com a secreção. A gente tem glândulas apócrinas, né? Então apenas uma pequena quantidade do citoplasma é perdido junto com o produto. Então além dela liberar a substância, ela libera também um pouco do interior da sua célula, do seu citoplasma. E a outra classificação, natureza da secreção. A gente tem uma glândula serosa, mucosa e seromucosa, né? Quando ela é serosa, significa a secreção, é uma secreção fluida, aquosa, clara, né? Quando a gente tem uma glândula mucosa, a gente tem um muco, né, viscoso, em grande quantidade de mucina. E a seromucosa é a junção da serosa com a mucosa, certo? Então, tecido epitelial glandular. As imagens, olha, a gente tem aqui então uma glândula, ok? Aqui também, certo? E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Hoje tivemos uma aula que para vocês será uma aula dupla de tecido epitelial. Resolvi colocar tudo agora para vocês terem uma ferramenta de estudo bem ampla e seguir a linha de raciocínio, né? Se eu postasse 2 vídeos ia ficar... nossa, colocou um pedaço, tá faltando o outro, então é melhor a gente colocar tudo de uma vez para ficar mais fácil o entendimento, certo? Espero que vocês tenham entendido e bons estudos, pessoal!